Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Com Tite e Vojvoda no mercado, Dorival está pressionado no cargo de técnico no Corinthians. E poupado e convocado, Memphis é dúvida contra o Flamengo. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Corinthians. Meninos, o que vocês têm para falar sobre esse 0-0? Que resultado ruim. Pior momento, né, do Dorival Júnior à frente do Corinthians. Interessante isso, porque são 6 jogos aí sem conseguir vencer. Eu vou dividir essa questão em 2 partes. Primeiro, sobre o Dorival. Eu tenho defendido o trabalho do Dorival, que acho que é um bom trabalho. Não é? Com todos os problemas do Corinthians, o Dorival tem dado respostas positivas. O Garro perde esse gol. A culpa é do Dorival? É brincadeira, né? É brincadeira. Então, uma coisa é eu entender que o trabalho do Dorival é bom. Outra situação é não entender, respeitar, mas não entender a escalação que o Dorival levou ontem a campo. Campeonato Brasileiro, nós temos mais 2 jogos, uma nova parada. O Corinthians vinha da eliminação do Campeonato Paulista com 10 jogos de paralisação. Ele poupou mais de meio time, ele desconfigurou o time. E aí eu discordo, daqui a pouco a gente vai ouvir mais do Dorival, eu acompanhei atentamente a entrevista coletiva dele e discordo em muitos pontos. 2 coisas, eu só preciso complementar o seguinte, atenção, se o Corinthians perder para o Flamengo, será fim da linha para o Dorival. Não! O desgaste, Alex, para mim, acho que está insustentável. Sério? É insustentável e vou mais além. Eu entendo que nesse momento, se isso acontecer, né? Quem perde é o Corinthians, porque hoje o Corinthians precisa mais do Dorival do que o Dorival do Corinthians. É o que eu penso. Eu acho que o Corinthians vive um momento difícil, um momento ruim, mas eu não consigo entender ainda por que chegar a esse ponto de deixar o Dorival pendurado. Mas o fato é, ele está pendurado. E quando isso começa a acontecer, dificilmente há uma reversão. Começa a ocorrer aquilo que aconteceu com o Vojvoda no Santos. A pergunta fica sendo quando vai ser e não se vai ser. Ou seja, o Dorival Júnior está com os dias contados no Corinthians e ele já sente isso, até pelo tom na entrevista coletiva do Dorival Júnior, ele já percebe que a situação começa a ficar delicada para uma continuidade dele como treinador do Corinthians, ainda mais com algumas sombras no mercado aí, né? O próprio Tite que está por aí, o Vojvoda saiu do Santos, né? Muito ligado ao Marcelo Paz da época do Fortaleza, de repente está por aí fazendo uma sombrinha também. Mas não tem cabimento. Não, enfim, eu também acho que não tem. Cogitar o Vojvoda, eu acho que até o Vojvoda, o Tite também, não acho que cabe no Corinthians. Michele, escreve que eu tô te dizendo. Não, você se já o falou Corinthians do Cuca perder do Flamengo, isso não é informação, é sensibilidade do que a gente está vendo. Se perde do Flamengo, ele não vira segunda-feira. E ontem só não perdeu porque o Wilton Sampaio não deu um pênalti absurdo para a Chapecoense, porque se ele dá o pênalti a Chapecoense ganha, cairia ontem mesmo. A situação é complicada e o Dorival ativou o modo sincero. Ele está falando tudo o que pensa na coletiva. E isso demonstra o quê? Que há um desgaste muito grande. Há uma quebra, que há uma é um grande ruptura. Erro. Que é um grande erro. É um grande erro demitir Dorival Júnior do Corinthians? Eu concordo com o Garro. Você também concorda, Sim, né, Alex? acho também. Ó, o Garro. A culpa é do Dorival? A culpa é do Dorival? Não é do Dorival. Brincadeira, pô. O Garro tem um Exato. gol na temporada, gente. Dá uma olhada, o Garro, ele é reserva do time do Corinthians. Jogador de qualidade perde um gol desse. O Memphis também só tem um gol, né? Quer dizer, alguns dos principais jogadores do Corinthians não estão rendendo. E aí... Mas eu quero saber o seguinte, o Vojvoda, no Santos, muita gente disse que ele não tinha padrão tático, que não se via isso. No Corinthians, vocês enxergam esse padrão? O Corinthians foi campeão recentemente da Copa do Brasil, tá? O Corinthians que não vencia um título nacional há 9 anos. Nesse conturbado momento político, o Corinthians ganha com o Dorival sem reforços a Copa do Brasil. Você não pode jogar isso no lixo. O Corinthians pega o Flamengo no início da temporada e ganha a Recopa. E aí o problema é o Dorival. Repito, ontem discordo completamente de ter poupado jogadores, de ter desfigurado o time. Mas daí a demitir o Dorival, sinceramente eu não entendo. Bom, a gente vai repercutir mais um pouco do Corinthians agora sobre a pressão que justamente o técnico Dorival Júnior vem sofrendo dentro do clube. Boa noite, Alexandre Silvestre. O treinador voltou a se pronunciar sobre esse tema que a gente está discutindo aqui?
Boa noite, Michele, Garrafa, Alex, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Informação, exclamação. A pressão nesse momento cresceu, claro, cresceu. Pior sequência do Dorival, 6 jogos sem vitórias. Em termos de resultados, a pior sequência. Mas a pressão é muito grande, de fora para dentro do que internamente. Internamente, obviamente, também ele não é unanimidade. Se perder para o Flamengo, tudo pode mudar num piscar de olhos, assim ao futebol. Quando questionado sobre essa pressão que cresce, ontem, depois do jogo contra a Chapecoense, o Dorival foi curto, grosso, objetivo, direto, sincerão. Fala, professor. Eu estou aqui fazendo o meu melhor, tentando deixar o meu melhor. A partir do momento que a diretoria acha conveniente uma alteração, eu sei o caminho de casa. Estou muito tranquilo em relação a tudo isso. Por quê? Porque eu estou entregando o meu melhor ao Corinthians, como foi o ano passado. As cobranças também foram muito grandes, mesmo sabendo que não tínhamos contratações, tínhamos 12 jogadores no departamento médico, as cobranças foram iguais. No final, comemoraram, não? E fantasmas rondam o Parque São Jorge. 2 nomes citados pelo Alex Miller. Um é o Tite, saiu do Cruzeiro, técnico histórico do Corinthians, tem uma ligação umbilical, apesar dos pesares recentes aí, tá dando sopa no mercado. E o Vojvoda, que foi muito bem no Fortaleza, sob o comando do Marcelo Paz, que hoje é o diretor executivo do Corinthians. O Vojvoda caiu lá no Santos nessa semana. Daqui a pouco eu quero saber o que eles acham. Aqui ninguém concorda com demissão de Dorival Júnior, mas eu quero saber sobre esses 2 nomes que o Silvestre comentou, opinião de Alex Miller e Garrafa sobre Tite e Vojvoda à frente do Corinthians. Mas é fundo que Dorival Júnior seja demitido e pelo que a gente viu no discurso dele, ele realmente já está jogando aqui, tudo. Já está jogando já todo. Tá pelas tampas. Já está. Poucas ideias. Já tá assim, ó. Entendeu? Vojvoda, análise de vocês, Vojvoda no Corinthians. Eu acho um erro muito grande, né? Eu repito, o Dorival Júnior está pendurado, é um fato, mas não deveria estar. Agora o Vojvoda, que acaba de deixar o Santos, ele não sai fortalecido do Santos, muito pelo contrário, né? Ele sai com um trabalho muito contestado. 42% de aproveitamento no Santos. Então, aí ele vai pegar um elenco do Corinthians, supostamente, que também não tem ainda aquele equilíbrio, é um elenco em montagem ainda, apesar da base ser mantida do ano passado, mas tem jogadores chegando, ele vai ter que conhecer no meio do caminho o elenco, começar a colocar em prática aquilo que ele pensa de futebol. É muito difícil. Para um treinador que vem de um momento instável e a confiança não deve estar ali também, lá em cima, acho muito arriscado contratar o Vojvoda para que dê certo de imediato, porque o Corinthians, para trocar de técnico agora, teria que ser um técnico com mais certeza de que vai dar certo. O Vojvoda, qual é a garantia para o torcedor que vai chegar e vai resolver os problemas? Imagina, se ele perde 5 jogos, Garrafa, eu não confio. Já vai demitido. O que você acha, assim, Vojvoda no Corinthians? Vojvoda. Eu acho um absurdo, a essa altura do campeonato, com os últimos acontecimentos, a gente está discutindo quem pode ser o substituto do Dorival, mas isso, infelizmente, é uma realidade. Pelas declarações apresentadas pelo Dorival, acompanhei a entrevista coletiva ontem na íntegra. O Dorival está no modo, né, pé da vida, sincerão, fala tudo o que pensa. Então, eu acho que é uma troca, se você fosse você presidente, aí na sua casa, presidente de clube, você tem o Dorival para contratar, esquece o trabalho dele no Corinthians. Você tem o Vojvoda, você traz quem? Dorival. O Dorival, então você tem um técnico, com todo respeito ao Vojvoda, melhor você vai trocar o treinador, por que a cobrança não vai em cima do Garro? Um gol. Por que a cobrança não vai em cima do Vitinho? Um gol. Por que a cobrança não vai em cima do Memphis que escolhe para jogar? Não é? Por que a cobrança é só em cima do treinador? O Dorival ontem cometeu equívocos? Cometeu, Alex. Mas e esses jogadores que escolhem campeonato, que escolhem jogos para participar? Vamos agora jogar contra o Flamengo? Agora eu quero saber do Alex a opinião sobre Tite à frente do Corinthians. Seria a hora e o nome para o Tite voltar para o Corinthians? Lembrando que o Tite teve um problema de saúde mental, de pressão e tudo mais. Na minha visão, não seria a hora do Tite voltar para o Corinthians. Olha, Alex. O nome do Tite sempre foi especulado quando o Corinthians ficou sem técnico ou tinha um técnico balançando, como é o caso agora.
O problema e o agravante nesse momento em relação ao Tite é a forma como ele estava dirigindo o Cruzeiro. Me passava uma imagem de um técnico triste, um técnico sem aquela vibração peculiar dele, sabe, aquela coisa assim de sentir intensidade. Eu não estava sentindo esse Tite guerreiro, aquele Tite vibrante. Eu não sentia no Cruzeiro. A não ser que ele mude demais caso ele assuma um Corinthians, mas se ele mantiver esse tipo de comportamento, não combina com a necessidade do Corinthians. Ainda mais depois das 2 vezes que ele recusou propostas e convites do Corinthians, ele teria que chegar também para mostrar para o torcedor, olha, cheguei, vim aqui para vencer de novo, mostrar aquela raça, aquela fibra. E pelo que ele mostrou no Cruzeiro, não é o momento dele assim. Não sei se tem a ver com os problemas que ele teve de saúde, enfim, mas era um outro Tite, um Tite para baixo, um Tite triste. Não é esse Tite que o Corinthians gostaria. Antes de você falar, só para dizer que a Adilson Lopes, nosso telespectador, fala assim, concordo plenamente com a demissão do Dorival, manda ele para o São Paulo, ele é São Paulino, ó. Tá vendo? Ele quer o Dorival. Em compensação, muito corintiano dizendo que não gostaria de ter o Tite no Corinthians. Por isso que eu estou dizendo que hoje, na minha opinião, o Corinthians precisa mais do Dorival do que o Dorival do Corinthians. Por que isso? Porque você não tem um profissional hoje da qualidade do Dorival à disposição. Com todo respeito ao Tite, que não vive um bom momento, como o Alex bem destacou, o Vojvoda que saiu em baixa na equipe do Santos, e aí você demite um treinador que faz 2 meses que ganhou títulos importantes, um título nacional. Em cima do Flamengo. Em cima do Flamengo, em cima do Vasco da Gama, eliminando o Palmeiras, eliminando o Cruzeiro, e o Dorival deixou recado. A prioridade do Corinthians vão ser as Copas novamente. Agora, cabe ao presidente Osmar Stabile, ele é o comandante, dar estabilidade. Como é que é? E aí, vamos jogar ou não vamos? Por que escolher jogo? E o Dorival tem que parar também de ficar cedendo para os jogadores. Aliás, Dorival, folga segunda, terça e quarta. Com essa bolinha do tamanho de uma ervilha, sei não, acho que é bom essa rapaziada treinar, viu? Essa folga de 3 dias lá no São Paulo Se não é que ele pegou vai bem dar pro folga, Crespo, né? hein? Se é que ele vai chegar a tempo da folga, né? Porque o Crespo também deu 3 dias de folga lá no São Paulo e aí ficaram por aqui dele. Mas agora eu tenho um recado para você. Vamos voltar a falar com o Silvestre, mas o assunto agora é Memphis Depay. O atacante está com dor no joelho, é isso, Silvestre? Exatamente. Vamos colocar então de cara o Dorival Júnior explicando por que o Memphis não jogou, nem viajou lá para a Arena Condá para a partida contra a Chapecoense. Dorival explica, depois eu completo. Memphis, ele vem jogando com dificuldades no joelho. Então nós temos que tomar todo cuidado com ele. Senão nós podemos perdê-lo e aí quando você perde é por um mês, como aconteceu com o Yuri. Então você tem que ter todo o cuidado possível para que com essa sequência de jogos você não acabe perdendo mais e mais jogadores. Informação que eu recebi hoje à tarde, ele deve ir para o jogo de domingo contra o Flamengo, mas não dá para cravar porque nem o Dorival sabe ainda. Amanhã, reapresentação e o único treino para o jogo contra o Mengão. O Memphis se machucou no ano passado, vem jogando no sacrifício, virou o ano, final de Copa do Brasil, depois no início da temporada, final da Supercopa, numa pancada que ele sofreu no clássico contra o São Paulo em novembro, até teve que tirar líquido através de uma seringa do joelho, a chamada troca de óleo no popular dos boleiros, na linguagem popular, na gíria. Memphis Depay, que foi convocado hoje pela seleção holandesa para a última data FIFA. Então ele é dúvida, mas deve ir para o jogo. Nem o Yuri está garantido, o Dorival também falou a esse respeito, porque não jogava há muito tempo. Amanhã ele decide. E Hugo Souza, boa notícia, foi convocado para a seleção brasileira no lugar do goleiro Alisson, que se machucou lá no Liverpool. Bom, sobre o Hugo, fiquei super feliz que ele foi convocado, mas o pessoal não está acreditando muito que ele vá ser chamado para a Copa do Mundo, porque o Bento foi chamado em todas as convocações. Se os 3 goleiros principais estiverem inteiros, eles que vão para a Copa e o Hugo Souza vai ficar chupando o dedo, né? Seria a quarta opção. Então fica mais difícil. Agora, em relação ao Corinthians, o Memphis pode estar com dor no joelho, o Yuri Alberto pode estar cansado, não interessa. Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena domingo. Tem que ir todo mundo. Até porque o campeonato vai parar 10 dias. Quem se cansar, fique descansando os 10 dias. Vai ter Copa do Mundo. Bom, gente, mas o Memphis vai jogar. Tem que jogar. Mas o Memphis pode estar descansando para a seleção holandesa. Ele está convocado. Aí ele fala, tô com dor aqui no joelho, fica 2 jogos sem jogar e se apresenta na seleção holandesa e vai pro jogo. Mas é coisa dele. Aí ele, então, não o Corinthians. Peraí, mas aí vamos o ficar departamento atento. médico não tem como saber?
Agora, só uma questão, né? Ô Alex, outro dia eu te perguntei há quanto tempo a gente se conhece, você falou mais ou menos uns 30 anos, né? Olha, na cobertura de clubes e tal. No passado, o contrato dos jogadores não eram contratos tão longos, contratos de 5 anos, 4 anos. Então os caras queriam jogar, porque o contrato vencia rápido. Hoje o cara fala, não, eu tenho contrato por 5 anos. Tá Pô, eu tô com acomodado. dor no joelho, velho. Não tá uma dor e o contratão lá pingando todo dia 30 e a grana caindo. Naquela época os caras queriam jogar, porque se não jogasse não mostrava desempenho e não E outra, renovava e tinha contrato. gente boa no banco querendo Não entrar, é? né? Então, sabe, é complicado, os caras não querem jogar nunca. Agora, o calendário nessa Antigamente rodada, os caras queriam jogar. Nessa rodada Hoje não tá apertado, parece que não Alex. faz questão. O Corinthians veio da eliminação do Paulista, ganhou 10 dias, fez um jogo que eu desconsidero contra o Coritiba, porque ninguém jogou absolutamente nada, tem mais 2 jogos, vão ter mais 10 dias e os caras não podem jogar. Eu não sei o que acontece, eu não quero brigar com fisiologista, com médico, mas vou falar pra você, geração de vidro, hein? É de vidro. É de algodão doce. Nutella. É, isso aí. Bom, A seleção holandesa anunciou nesta sexta-feira os 26 convocados para os 2 jogos amistosos da data FIFA de março. Camisa 10 do Corinthians, o atacante Memphis Depay está na lista do técnico Ronald Koeman. A Holanda enfrentará a Noruega no dia 27 em Amsterdã e Equador no dia 31 em Eindhoven. Os 2 jogos serão disputados em solo holandês. Memphis é o maior artilheiro da história de sua seleção, com 55 gols, e também o maior garçom, com 36 assistências. Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Holanda está no grupo F, ao lado de Japão, Tunísia e o vencedor do play-off B da Europa, Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Na atual temporada, Memphis ainda não engrenou pelo Corinthians. O atacante de 32 anos soma 1 gol e 1 assistência em 11 partidas disputadas até o momento. Seu contrato com o clube se encerra em 3 meses, no dia 20 de junho. A diretoria do Corinthians já discute nos bastidores a possibilidade de renovação do vínculo do jogador. A CBF anunciou nesta sexta-feira que Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado para os amistosos de março da seleção brasileira. O goleiro entra na vaga de Alisson, que se lesionou com o Liverpool. O Brasil enfrentará Croácia e França nos Estados Unidos na última data FIFA antes da Copa do Mundo. Hugo se junta a Bento do Al-Nassr e Ederson do Fenerbahçe no grupo de goleiros chamados por Carlo Ancelotti na convocação de segunda-feira. Na ocasião, o treinador explicou a ausência do goleiro do Corinthians. Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento, resumiu. Alisson estava em campo na mais recente partida do Liverpool. Ele foi titular e jogou os 90 minutos. A CBF não deu detalhes sobre a lesão do goleiro. O Brasil enfrentará a França no dia 26 de março, em Boston, e a Croácia no dia 31 do mesmo mês, em Orlando. Antes da Copa, a seleção terá mais 2 amistosos, contra Panamá, no Maracanã, e no dia 31 de maio, diante do Egito. No dia 6 de junho, os 2 confrontos já serão com o elenco convocado para o Mundial.